E aí, pessoal, tudo bem? Bom, estamos em 13 de setembro de 2019, sexta-feira 13, lua cheia, todo mundo falou um pouquinho disso, mas essa data marca duas efemérides ali para o esporte brasileiro. Uma é que faz 15 anos que o Santo André foi campeão da Copa do Brasil em cima do Flamengo no Maracanã, um resultado histórico aí para o futebol do interior de São Paulo, ainda que o pessoal de Santo André não se veja muito como interior, né? É mais região metropolitana da capital. E vascaínos, tricolores e botafoguenses também se lembram muito bem dessa data. Flamenguistas não gostam de se lembrar muito. Mas outra data importante, daí já de um contexto mais amplo tudo, é que hoje faz 10 anos que o Brasil ganhou a sua última corrida na Fórmula 1. Né? Foi o Grande Prêmio da Itália de 2009, com vitória do Rubinho pela Brown GP. Também foi a última vitória da Brown GP. Ela não venceu as últimas provas do ano e no ano seguinte ela se transformou na Mercedes. O Rubinho ficou em primeiro, o Jenson Button, também de Brown, ficou em segundo, Kimi Raikkonen em terceiro, Adrian Sutil em quarto, Fernando Alonso em quinto, Heikki Kovalainen em sexto, Nick Heidfeld em sétimo e Sebastian Vettel em oitavo lugar. Então, para ter uma noção aí de quem corria na época, a pole foi do Lewis Hamilton, mas o Lewis Hamilton bateu naquela prova. Então, já há muito tempo que o Brasil não vence corrida. Aquele resultado colocou o Rubinho com 66 pontos na classificação do campeonato, segundo lugar, 14 pontos atrás do Jenson Button. Né? Então ainda havia uma disputa pelo título, o Rubinho acabou não vencendo as provas que faltavam, não conseguiu tirar essa diferença, o Button acabou campeão. Mas desde então o Brasil não voltou a ser realmente competitivo. No ano seguinte, depois da segunda prova do ano, o Massa, que nessa corrida ele não correu porque ele estava se recuperando daquele acidente, o Massa chegou a liderar o campeonato, o acidente da mola, né, que bateu no capacete dele. No ano seguinte, o Massa chegou a liderar o campeonato depois da segunda prova. Ele não venceu nenhuma das duas, mas pela soma de resultados ali, ele foi o líder do campeonato, mas isso se foi rápido. E a única vez que o Brasil esteve realmente perto de vencer uma prova desde então foi no Grande Prêmio da Alemanha, em que o Massa liderava e tinha chances razoáveis de vencer a prova, mas a Ferrari mandou ele dar passagem para o Fernando Alonso, naquela frase célebre, o Massa, Fernando is faster than you, né? O Fernando está mais rápido que você. Então, o que aconteceu com o automobilismo brasileiro desde aquele momento, né? São 10 anos sem vitória, quase 10 anos sem ter um líder do campeonato, mais 10 anos sem brigar por um título, né? Porque o Massa não chegou a brigar pelo título no ano seguinte, e desde então o Brasil só teve 3 novos pilotos na Fórmula 1, né? O Massa e o Rubinho continuaram por um tempo, o Massa foi o último a deixar o grid, e pilotos novos que apareceram desde então só teve o Bruno Senna, o Lucas de Grassi e o Felipe Nasser. Então é muito pouco para um país que ficou 40 anos tendo pilotos constantemente no grid, mais de 40 anos, chegou a ser o segundo país com mais títulos da Fórmula 1, a Alemanha passou, ainda é o terceiro, atrás só de Alemanha e de Reino Unido, e se você separar a Grã-Bretanha de Escócia, Inglaterra de Escócia, o Brasil chegou a ser o país com mais títulos na Fórmula 1, né, porque 5 títulos do Reino Unido, da Grã-Bretanha, são escoceses, né, 3 do Jack Stewart e 2 do Jim Clark. E o Brasil também chegou a ser um dos mais vitoriosos, ficou com essas 101 vitórias, que ainda é uma marca muito expressiva, mas a gente sabe que o potencial do Brasil era para mais, né? O que aconteceu, né? Na verdade, o que aconteceu nos últimos 10 anos já vinha se ensaiando nos anos anteriores, que foi uma completa desconexão ali do automobilismo brasileiro com a sua base, né? Na maior momento do automobilismo brasileiro, daí não falo nem só em relação aos títulos na Fórmula 1, mas de repercussão no dia a dia, tudo. O automobilismo chegou a ser o segundo esporte mais popular do Brasil. Os grandes prêmios de Fórmula 1 na Globo davam audiência maior que jogos de futebol, e a manchete da segunda-feira no jornal, a não ser que tivesse um clássico ou um jogo decisivo no campeonato, a grande manchete da segunda-feira era o resultado da Fórmula 1, não era o resultado do futebol, né, a não ser num momento diferente do futebol. Então, assim, o automobilismo, quando ele não era todo fim de semana que tinha corrida, mas quando tinha, era um dos grandes eventos do dia. Todo mundo falava nisso, repercutia, via a corrida, passava o resumo da corrida no Fantástico à noite, e todo mundo falava nisso.
Então a Fórmula 1 era coisa muito grande. Mas não era só a Fórmula 1, né? O automobilismo de base do Brasil era muito forte, com muitas categorias nacionais. O kart ficava apinhado de moleque tentando correr. E principalmente, né, a perspectiva que se havia no automobilismo era muito grande. Então tinha muita gente que apostava no automobilismo. Então muito moleque em Fórmula Ford, depois você veio a Fórmula Renault, essas competições de base que tinha no Brasil, muitas delas, piloto já tinha patrocinador. Então empresas estavam muito de olho em garotos que despontavam no kart e já botavam dinheiro nele ali para apostar, não, esse aqui vai virar grande e eu vou carregar esse garoto até a Fórmula 1 ou até a Indy, onde esse garoto vai ser forte. O noticiário esportivo brasileiro dava muitos resultados das categorias de base, mesmo na Europa. Então Fórmula 3 britânica chegou a ser transmitido na televisão do Brasil. Então, e a gente acompanhava muitas carreiras. Como assim? Como vai mais ou menos? A gente acompanha hoje a carreira de alguns garotos, por exemplo, do futebol, ou de um outro esporte do que sai cedo do Brasil e vai fazer e tá tentando crescer no exterior, e a gente às vezes acompanha, esse aqui tá ficando bom, esse aqui será que é o futuro do Brasil, sei lá o que. A gente faz isso, a gente fazia isso muito com o automobilismo, era muito comum. E as empresas que patrocinavam esses garotos, elas tinham retorno, porque mesmo com o garoto correndo só na Fórmula 3, ele estava expondo a marca lá do patrocinador, né? O patrocinador dele aparecia. O Rubinho, que era muito vinculado a Arisco, né? Que era fabricante lá de ketchup, mostarda, dessas coisas, ele carregou Arisco durante toda a carreira dele na base. E o carro dele pintado lá com a marca, ele fazia propaganda na TV, as pessoas sabiam quem ele era, né? E todo mundo olhava, não, esse é o novo Senna, o que até acabou sendo uma cobrança injusta com ele, mas todo mundo via, esse é o novo Senna, esse aqui é o futuro brasileiro que vai ser campeão do mundo. Daí veio o Christian Fittipaldi, Gil de Ferran, e todo mundo ficava ali acompanhando. Então o automobilismo de base do Brasil era muito movimentado, muitas empresas participavam disso, e pais que tinham mais dinheiro, quando o garoto começava a querer correr de kart, os pais botavam dinheiro nisso, porque achavam que, não, vai que o meu filho vira o novo Senna, ou vira uma estrela mundial, sei lá o que. Apostava-se nisso, botava-se dinheiro apostando que aquilo seria uma carreira de futuro. E já na segunda metade dos anos 90, isso foi se perdendo. E na década de 2000, acho que houve uma desconexão quase total. O Felipe Massa até tentou criar uma categoria de base, né, aproveitando toda a força que ele tinha. Ele era piloto da Ferrari, acabou não vingando muito. Tem novas tentativas, e muitas assim com um planejamento interessante ali de tentar fazer a coisa acontecer, mas tá difícil, até porque isso é uma coisa que demora muitos anos, né? Então o Brasil perdeu isso. E com a Stock Car, que sempre existiu, mas era uma categoria ali que juntava mais veteranos, a Stock Car começou a virar uma categoria viável para fazer carreira, e muito piloto começou a viver de Stock Car. Então muitos pilotos começaram a direcionar a carreira, quando viam que não ia explodir na Fórmula 1 porque era muito caro. Porque para explodir na Fórmula 1, você tem que chegar e fazer... não tem categoria de base no Brasil muito boa. Então você vai ter que correr no kart, se der, fazer um ano aqui de Brasil e já ir para a Europa. Indo para a Europa, você vai ter que gastar muito dinheiro. Tem que comprar equipamento em euro ou em libra se for na Inglaterra, o que é pior ainda, pagar moradia, pagar equipe técnica, mecânico, o patrocínio que você vai arranjar, ou o patrocínio que o seu pai vai botar, vai ter que ser dentro dessa realidade econômica. Então fica muito caro. Então muitos começaram a se direcionar para Stock Car, porque Stock Car é uma categoria bem consolidada economicamente, tem muito patrocinador, então o piloto consegue ter uma vida legal ali, sendo piloto. Então a Stock Car começou a absorver isso, e o Brasil, em categorias monopostos, foi perdendo bastante disso, né? E hoje o automobilismo doméstico do Brasil, de fórmula principalmente, né, de monopostos, é risível, né, é muito fraco, e então acaba não formando muito piloto, porque você tinha muito volume, era impressionante o volume que tinha. Por exemplo, tinha um jornal, a Gazeta Esportiva, que na edição de segunda-feira, ela dava 1 ou 2 páginas da sua edição de segunda, só dando os relatos das corridas de kart que tinham acontecido no Kartódromo de Interlagos naquele fim de semana, né, dando os resultados, falando quem ganhou as diversas provas, porque eram várias categorias que corriam no mesmo dia. Então, assim, você vê como havia, né, toda uma demanda por aquilo, e
toda uma agitação ali, uma mobilização. E isso se perdeu. Ali também vai umas questões de mudanças também que o automobilismo deixou. No mundo inteiro o automobilismo perdeu um pouco o seu status, o status que tinha como grande esporte de vanguarda tecnológica, passaram a migrar para outras atividades também. Houve uma diversificação maior dos esportes no mundo, tudo, e então isso contribuiu. E um sinal disso se a gente pegar a lista de brasileiros que estão mais perto de chegar na Fórmula 1 de hoje, muitos pilotos vão ser desconhecidos do público. Se você é um sujeito que acompanha muito a Fórmula 1, ou o automobilismo em geral, você até vai ter ouvido falar. Mas se você não acompanha tanto, muitos vão ser estranhos. E na verdade, esses nomes, eu até fiz uma listinha aqui, mas muitos desses nomes, na verdade, são os nomes que equivaleriam, no passado, ao que era o Gil de Ferran quando foi correr lá na Europa, o Cristiano da Mata, o próprio Rubinho, o Christian Fittipaldi, quer dizer, piloto, o Oswaldo Negri, pilotos que na época se sabia mais deles, né? Ó, peguei a lista aqui. Os dois mais próximos são o Pietro Fittipaldi, o neto do Emerson, e o Sérgio Sete Câmara, que é filho do presidente do Atlético Mineiro. Porque os dois já estão na Fórmula... o Sérgio está na Fórmula 2 e os dois já têm contrato com equipes da Fórmula 1 como piloto de testes, tudo. Então, eles de alguma forma já estão nesse universo. Ainda tem uma questão de superlicença, de fazer os pontos necessários para ter uma permissão legal de correr na Fórmula 1, mas eles já estão mais dentro do universo. Então, mais da metade do caminho já foi andado, o que não significa que vai dar certo. Mas, daí, Caio Collet, Felipe Drogovic, Enzo Fittipaldi, que é o irmão do Pietro, Pedro Piquet e Gianluca Petekoff. Não são nomes tão conhecidos assim, né? O Pedro Piquet vai ser conhecido por ser filho do Nelson, mas assim... Fora isso, Caio Collet, Felipe Drogovic e Gianluca Petekoff são pilotos promissores que dão pistas de que podem chegar à Fórmula 1, estão mostrando que tem potencial eventualmente para isso, mas não se fala muito deles, né? Então, você vê como o automobilismo hoje no Brasil ficou muito fechado até a cobertura em poucas modalidades, poucas categorias, né? Então, é o Stock, a Fórmula 1, a Indy, né? Então, agora está crescendo um público de NASCAR, tudo, mas não se fala mais de automobilismo de base no Brasil, sobre todas as categorias lá do exterior. Só quando de repente o brasileiro ganhar ali que vai aparecer, como o Felipe Nasser estava ali chegando perto da Fórmula 1, daí se falou um pouco mais, se repercutiu um pouco mais o Felipe Nasser, ele até acabou chegando, fez 2 temporadas na Sauber. Mas o automobilismo brasileiro precisa principalmente recuperar arrumar a casa. Claro que algumas empresas resolverem investir pesado em pilotos que estão na Europa para conseguir facilitar o caminho, pelo menos o caminho financeiro deles para chegar na Fórmula 1 é importante, mas no geral o importante mesmo é fazer com que o automobilismo como esporte volte a crescer e o automobilismo de base volte a ter um caminho mais claro para quem quiser ir aprendendo aqui no Brasil, sem gastar tanto dinheiro, para depois sim dar o salto para a Europa. Isso é uma coisa que está difícil de acontecer. A França é um bom exemplo. A França, que é uma das nações mais tradicionais do automobilismo, apesar de só ter tido o Prost como campeão, mas sempre teve piloto, chegou um determinado momento que a França não tinha mais nenhum piloto na Fórmula 1, o que era um absurdo para os franceses. E olha que a França está ali no que é o berço do automobilismo. Quer dizer, o automobilismo como esporte teve muito da participação francesa, os franceses ajudando a organizar corridas e competições. E muitas pistas na França são usadas ali por Ricard, o grande prêmio mais charmoso da Fórmula é Mônaco, que Mônaco é quase que é um pedaço da França ali. Você está andando numa rua na França, de repente você atravessa a rua e está em Mônaco, e é assim mesmo. Mônaco é bem colado na França mesmo, você atravessa a rua e se mudou de país sem perceber. O aeroporto de Nice, por exemplo, provavelmente é o aeroporto que é mais usado por pilotos de Fórmula 1, porque todo mundo que mora em Mônaco tem que ir até Nice para pegar um voo para ir para algum lugar, né? Então, a França ficou sem piloto. A Federação Francesa criou todo um projeto de desenvolvimento de pilotos. Ajuda o fato de que a França tem a Renault ali, né, que é uma montadora que sempre investiu muito no automobilismo, e a França voltou a ter muito piloto na Fórmula 1, né? O Jules Bianchi, o Vergne, o Romain Grosjean, né, que até nasceu na Suíça, mas ele compete com licença francesa, né? Nenhum deles virou campeão,
ou pelo menos não ainda, mas pelo menos a França voltou a ser um país com uma quantidade razoável de pilotos. Então o Brasil tinha que ir pelo mesmo caminho, só que a Confederação Brasileira de Automobilismo sempre foi uma bagunça, nunca conseguiu falar a mesma língua, e os autódromos brasileiros ali, muitos deles não estão na situação ideal aí para se organizar grandes competições. Mas é isso. Vocês têm alguma opinião sobre isso aí, sobre a situação do automobilismo brasileiro? Escreva no canal, escreva aqui embaixo. Gostou? Se inscreva no canal, clica no sininho, dá um joinha, dá um joinha para baixo se não gostou, tá bom? Mas é isso então. E se você ouviu falar desses pilotos que eu falei aqui, do que você sabe deles, que acompanha, também pode falar, porque eu imagino que tem, se você não conheceu também, porque isso acaba até sendo um termômetro ali de como alguns pilotos estão tentando fazer carreira e muita gente nem sabe disso, tá bom? Um abraço e até mais.